No Sortidão, o barato da semana. Cueca em algodão, R$ 79,90. Meia tênis, R$ 29,90. Estojo de maquiagem, R$ 99,90. Aceitamos seu cartão de crédito. Sortidão, varejo e atacado. Na Iamada Móveis de alta finalidade, modelos de acordo com seu gosto até nos preços. Móveis certos para todas as soluções. Pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de crédito pelo preço à vista. Y Iamada, a loja mais completa da cidade. Domingo, a sua colheita de boas ideias é às 10 da manhã. Manchete Rural. As soluções econômicas na agricultura e pecuária. Uma safra de grandes dicas para a sua propriedade e a receita da natureza com o Cacique Arinê. Manchete Rural. Domingo, 10 da manhã. Domingo, na Manchete, é dia de aceitar desafios, superar limites, conquistar a vitória. Esporte e ação. Um programa de tirar o fôlego. Domingo, 11 da manhã. Amanhã, na Manchete. As informações dos bastidores da capital. Jornalismo por dentro do poder. De olho nos fatos que decidem os rumos do país. Brasília, 7h30. Amanhã na Manchete. Voltamos nossa conversa com Jader Barbalho e agora nós vamos iniciar um assunto muito polêmico, a sucessão estadual, já que está se avizinhando as próximas eleições do dia 3 de outubro. Doutor Jader, o que muita gente já falava acabou acontecendo, o racha dentro do PMDB do Pará, entre o senhor e o governador Hélio Gueiros, que acabou indicando um candidato de outro partido à sucessão dele. Isso não é uma repetição da história, doutor Jader, já que o senhor se uniu a Alacides Nunes, depois se separou. Era unido a Hélio, agora se separa. É sempre a criatura contra o criador? Em primeiro lugar, eu acho que há uma diferença muito grande. Eu não fui criatura do Alacides. Eu aguentei, junto com tantos outros bravos companheiros, os períodos mais duros do regime de arbítrio e... Em 82, eu era candidato a governador pelo MDB e aceitei o apoio do governador de então, o que não ocorreu em 1986. E há um outro dado: divergência em política é natural, não só em política. Divergência na vida conjugal, as pessoas se separam, pessoas se afastam, e eu considero que isto é natural da vida. Quantas pessoas ao longo da minha carreira estiveram comigo e hoje não estão? Eu citaria, por exemplo, Almir Gabriel, foi prefeito, foi meu secretário de saúde, foi prefeito nomeado por mim, foi indicado por mim para o partido como senador da República, hoje está no PSDB e eu mantenho com Almir as melhores relações de amizade e de respeito mútuo. Acho que a questão relativa à divergência política, ela é própria da política e do relacionamento entre os políticos. O Alacides se afastou de mim, mas em momento algum você, nem ninguém nesse estado ouviu qualquer referência desairosa da minha parte para com o ex-governador Alacides Nunes. Eu acho que há um dado muito importante no relacionamento das pessoas e no relacionamento das pessoas na sociedade. É a questão da ética. Não é essa questão de criatura, criador, nem de que as pessoas devam ficar ligadas umbilicalmente pelo resto da vida. As pessoas não têm absolutamente nenhuma obrigatoriedade de estarem ligadas. Eu acho que há determinados padrões éticos é que devem ser respeitados. E no caso do atual governador, o que ocorreu é que ele me fazia tantos elogios. Filho, o irmão mais novo? Eu era o irmão mais novo dele. Ele chegou até o exagero, que me recordo quando eu o lancei candidato
a governador, em Maracanã, quando eu fui inaugurar o sistema de energia elétrica 24 horas, ele se referindo a um capítulo do Evangelho, salvo engano, Mateus, ele é mais versado do que eu em matéria do Evangelho, por isso mesmo comete mais heresias do que eu ao recorrer ao Evangelho. Ele falava de um episódio de leprosos, de alguns leprosos que Jesus havia curado. E só um teria vindo agradecer a Jesus. E ele então se referia, numa figura de retórica, que se alguém tivesse que vir me agradecer, seria ele. Ele, evidentemente, já se poupou desta... O senhor está arrependido de tê-lo desta apoiado, tarefa. ministro? Hein? O senhor está arrependido hoje de tê-lo apoiado? Não, eu não me arrependo absolutamente. Já houve quem dissesse que a gente deve se arrepender na vida das coisas que não fez. Eu não estou absolutamente, eu estou apenas surpreendido, porque se passaram 3 anos em que o governador não fazia nenhuma referência desairosa à minha pessoa. Até me recordo da entrevista do seu primeiro ano de governo, em que ele creditava a mim a sua eleição. E exatamente no momento em que ele chega ao último ano do seu governo, quando a sucessão estadual se apresenta, é que o governador resolve fazer algumas considerações desairosas à minha pessoa, que sempre procurei me conduzir de forma ética com ele. Nunca lhe criei nenhuma dificuldade no governo, nunca exigi nada à frente do governo, sempre o deixei à vontade, sempre fui solidário. Mas hoje eu compreendo este comportamento do... A que o senhor atribui essa mudança repentina do governador? Olha, eu atribuo a um dado de que o governador sonhava em fazer do senhor Checrala Khayat o seu sucessor. E como o senhor Checrala Khayat acabou envolvido num inquérito e demitido por improbidade administrativa, o governador sentiu que os seus planos haviam falhado de fazer o seu sucessor. Eu acho que o governador montou essa estratégia. O senhor Checrala Khayat é uma pessoa muito íntima do governador. Ele goza de muita intimidade. Mas também é do senhor que indicou ele para a superintendência da Sudã. Seguramente deve tratar de coisas muito íntimas do governador, de parentes do governador, de filhos do governador, de genros do governador. Como assim, doutor? E por isso mesmo ele, evidentemente, que ele sonhava em dar continuidade à sua administração, colocando à frente do governo do Estado o senhor Henrique Khayat. E talvez tenha admitido que, pelo fato de eu ser ministro do presidente Sarney, eu deveria ter a obrigação de defender o senhor Checrala Khayat. Isso que, aliás, não foi a primeira vez que foi demitido por improbidade, porque em 64 já havia sido demitido por improbidade administrativa pelo então governador Jarbas Passarinho. Então veja bem que eu acho que a partir daí o governador do estado, em tendo perdido a possibilidade de lançar o senhor Khayat, resolveu voltar-se contra mim. É só o que eu posso atribuir mesmo com relação a este comportamento por parte do governador. O senhor teve 2 traições então, né, ministro? O senhor teve a traição do próprio governador, que o senhor ajudou a eleger, e teve a traição do superintendente da Sudã, que o senhor também indicou para o cargo. Olha, eu digo a você, Abinô, essa questão de traição é uma coisa tão deselegante. Eu não diria traição, porque, veja bem, é aquilo que eu me referi. A questão... Só um dadozinho ainda. O senhor falou que ele já havia sido condenado por improbidade administrativa em 64, né? O senhor, mesmo sabendo disso, indicou a superintendente da Sudã. Mas a história que me contavam, eu em 64 era praticamente um menino, em 64, era um rapazola, adolescente. Isso que me contavam é que ele havia sido uma grande vítima do governador Jarbas Passarinho, e que por isso mesmo tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha montado lá um consultório no Rio,
e tinha ficado arquivado. E eu sempre ouvia essas histórias, o meu próprio pai, isso falava que o senhor Checrala tinha ido para lá, para o Rio, e eu então acabei o indicando, o desarquivando e colocando na superintendência Quem o ajudou nessa indicação? Da Amazônia. Quem me ajudou nessa foi o presidente Sarney, porque eu fui ao presidente Sarney e disse que o presidente Tancredo tinha um compromisso de que a indicação da superintendência da Amazônia era do Pará, e eu, como governador do Pará, o fiz, como o governador Mestrinho fez a indicação para a presidência do BASA e para a superintendência da SUFRAMA. Mas o senhor, evidentemente, não é contemporâneo do doutor Henrique Caiati. Hein? O senhor não era contemporâneo? Não era, evidentemente que não era. Eu conhecia, o seu próprio pai? Eu conhecia apenas o doutor Caiati, muito superficialmente, mas em homenagem a velhos companheiros, eu acolhi. Agora, essa questão, o que eu lamento de tudo isto, as pessoas não têm obrigação absolutamente de estarem ligadas. O que eu lamento profundamente é o comportamento aético. Isso são referências, que são feitas de forma ética e que são lamentáveis. As pessoas não precisam, para um desligamento, para tomarem caminhos, certo, de adotarem comportamentos levianos e comportamento aéticos. Eles passam a ser considerados inimigos? Hein? Eles passam a ser considerados inimigos ou continuam como adversários políticos? Olha, em primeiro lugar, eu não consigo trabalhar com raiva. Eu acho que é a grande vantagem que eu tenho. Evidentemente que essas pessoas eu não posso considerá-las amigas. Mesmo porque não se trata, eu não costumo tratar, nem os meus possíveis inimigos, eu não procuro tratar de forma ética. Então eu não posso admitir que pessoas que me tratam de forma ética, de forma leviana, possam serem mantidos na minha relação de amizade. O Diário do Pará, por exemplo, que é um dos veículos de comunicação do senhor, ele tem atacado sistematicamente pessoas ligadas à família do governador e ao próprio governador. O senhor acha essa uma posição ética? Olha, o Diário do Pará tem reagido. A orientação dada exatamente é da reação. Nós não podemos, de forma alguma, sermos atingidos, e ao longo do tempo eu vinha sendo provocado, sabia que existia uma provocação e procurava não responder a essa provocação, até que as provocações ganharam uma dimensão impossível de serem administradas. Havia um interesse de rachar o PMDB, era deliberado este interesse. Todos os companheiros sabem disto, sabem porque conversavam comigo, e eu sempre pedi a eles que tivessem paciência, porque eu sabia que tudo aquilo era um processo de tentar rachar o PMDB. E eu consegui administrar isso até onde foi possível administrar. Doutor Jader, tanto a ação quanto a reação não apresentam provas, ficam acusações no ar, tanto do lado do governador como as respostas do seu lado. A opinião pública fica realmente completamente sem uma opinião a formar concreta a respeito dessa situação. São acusações permanentes de corrupção de um lado e do outro, sem provas nenhuma. Perfeito, isso aí é lamentável que isto seja feito, essa questão de se insinuar corrupção e não se tomar, porque, veja bem, eu acho que se o governador do estado, ele está no último ano do seu governo, ele tinha obrigação de, em tomando conhecimento de deslizes administrativos, de tomar providências. E o que é interessante e paradoxal nisso é que grande parte da minha equipe é que serve o governador do estado. O secretário da Fazenda dele foi meu secretário de Planejamento. O secretário da Indústria e Comércio foi o meu presidente do Banco do Estado do Pará. O chefe da Casa Civil do governador foi meu procurador-geral do estado. Então, quando eu vejo pessoas ligadas ao governo, ao próprio governador, fazer referências ao meu governo, eu fico olhando, o meu governo sou eu como governador, ou fui eu e a minha equipe de governo? E grande parte dessa equipe exatamente
são aqueles que servem ao governador do Estado. Então, isso me parece uma tremenda leviandade, isso me parece apenas o sentido de tentar me queimar eleitoralmente no ano eleitoral. Mas nada além do que isto. Porque se passaram 3 anos, e nesses 3 anos essas questões deveriam ter sido apresentadas, e não foram apresentadas. Por exemplo, o caso do Banco do Estado do Pará, só agora que houve uma reação a respeito dos problemas que teria havido na sua administração no banco. Se passaram 3 anos e isso não foi levantado. E agora nós estamos vendo pedidos de CPI na Assembleia Legislativa, dos deputados ligados ao governador, para averiguar problemas do Banco do Estado do Pará. Olha, só que, em primeiro lugar, a gestão do Banco do Estado é uma gestão descentralizada. É igual do Banco do Brasil para o presidente da República. É uma empresa de economia mista. O governador não tem gestão no Banco do Estado. O presidente da República não tem gestão no Banco do Brasil. E eu devo até aproveitar, eu imaginava que uma questão como essa pudesse ser levantada. Eu vejo hoje o governo festejando a recuperação do banco e festejando o fato da revista Exame ter declarado a situação do banco. Eu quero dizer que em 1985, a revista Exame, número 328, de 12 de junho de 85, coloca o Banco do Estado do Pará, à minha época, como o melhor desempenho global de banco no país, acima do Banco do Brasil. Primeiro lugar. Eu vou passar aos senhores esta reportagem. Está aqui. Banco, primeiro lugar, Banco do Estado do Pará. Segundo Banco do Brasil. Em 85. Em 1985. O que ocorreu com o banco é que o banco sempre sofreu um processo de descapitalização que vem desde 1972 e que foi agravado em 81 e 82, ainda na gestão do ex-governador Alacide Nunes. E que, a partir desta época, o governo do Estado passou a fazer os seus depósitos no Banco do Estado, no meu governo, no sentido de que o banco pudesse ter caixa. Então, o banco sempre teve problema de capitalização, tanto que o ex-governador Alacide Nunes solicitou da Assembleia uma autorização para um empréstimo de 20 milhões de dólares que nunca foram concluídos. Então, veja bem, na minha gestão também. Então, essa história, por exemplo, eu ouço falar agora, por exemplo, que o banco, neste momento, apesar do clima de euforia, está com uma dificuldade. Teria aplicado recursos da sua reserva financeira e recursos do governo do Estado em ouro. Numa política meramente especulativa, o que não é a função do banco. A função do banco é repassar o dinheiro em favor da economia, em favor da produção. Teria aplicado em ouro com o plano Collor, isso com a queda do ouro, eu não sei como é que vão conseguir repor esses recursos da reserva financeira do banco e dos recursos do próprio Estado. E eu não posso dizer que o governador é responsável por isso. Eu não posso dizer isto. E nem pode o governador garantir que depois dele deixar o governo, amanhã ele venha tomar conhecimento de determinadas operações que possam terem sido efetuadas dentro do banco. Então são questões que me parecem são colocadas de forma leviana. Quer dizer, se joga o mote e não se explica exatamente em detalhes o que ocorre. Então é fácil, só com o slogan, se tentar queimar a minha administração. Mas eu estou aqui a mostrar que também na minha administração, certo, a revista Exame não só considerou que o banco ia bem, a revista Exame colocou o banco em primeiro lugar em desempenho global no país, acima do Banco do Brasil, quando o Banespa estava em 10º lugar. O senhor disse que em 1985 o banco estava em tão boa condição. Passados 3 anos, o banco sofreu uma intervenção. O que foi que aconteceu nesse período? 2 anos, né? Exatamente, 27. A descapitalização. Como o banco gerenciava apenas recursos do caixa do Estado, na hora que o Estado retira os seus recursos, o banco inevitavelmente tem problemas de caixa, ou tinha problemas de caixa. Então, a solução para o banco, que era a solução advogada ao longo de vários governos, era exatamente a capitalização do banco. O banco teria que tomar recursos externos, se capitalizar, para poder, então, ter os seus recursos próprios, o que o banco, na verdade, ao longo desse tempo não teve. O banco sempre esteve em situação precária, no momento em que gerenciava recursos que eram do Estado, quando o Estado retirava esses recursos
para pagamento de empreiteiros, para pagamento de pessoais e outros encargos, evidentemente que o banco passava a ter dificuldade. E este problema não era só problema do Banco do Estado, tanto que a época que o Banco do Estado sofreu intervenção, vários bancos estaduais sofreram também, porque era um problema exatamente de descapitalização de todos os bancos estaduais, de quase todos os bancos estaduais. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial, voltaremos em seguida com mais sucessão estadual. Até já. Participe da história. Preserve nosso patrimônio cultural. Apoio ESIV. Há 37 anos construindo um Brasil melhor. Na Simaco, você compra material de construção pelo preço à vista. Paga prazo sem juros e escolhe como quer pagar. Se em 3 parcelas iguais sem acréscimo ou, se preferir, com o cartão de compras Simaco ou qualquer um de seus cartões de crédito. Tudo sem juros pelo preço à vista. Na Simaco, comprar é mais fácil. Todo dia a notícia chega mais cedo na RBA. A cidade, a noite que passou, o movimento do mercado econômico, o trânsito, os fatos de Belém e do Pará estão no RBA em Manchete, primeira edição. Bem cedinho, a notícia com você na RBA. De segunda a sexta, 7 da manhã. RBA 90, a imagem da década. Domingo, na Manchete. A formação da sociedade brasileira em verso e reverso. Os principais fatos da nossa história para o professor de educação básica compreender e discutir o Brasil de hoje. Verso e Reverso, Série 3. Domingo, 9 da manhã, na Manchete. Voltamos à nossa conversa com Jader Barbalha, já agora com várias perguntas dos telespectadores, que nós vamos iniciar a fazer neste bloco. O 228-0011 continua à sua disposição para qualquer outra pergunta ao nosso convidado. Doutor Jader, o senhor sabe que ultimamente as eleições têm sido sinônimo de mídia, principalmente mídia eletrônica. Os políticos brasileiros de sucesso todos são ligados à mídia eletrônica, é o caso do presidente Sarney, que tem sua rede no Maranhão, o presidente Collor, que tem sua rede em Alagoas, inclusive afiliada à Rede Globo. Aqui no Pará, nós não poderíamos fugir à regra. E ultimamente tem sido muito falado o seu nome com relação à recente compra desta emissora para o seu grupo empresarial. E sobre esse assunto nós gostaríamos que o senhor abordasse, respondendo a uma pergunta que acaba de chegar, que pede se é possível o senhor mostrar a transparência do seu patrimônio. Foi o José Maria que pergunta. Olha, o meu patrimônio tem havido uma especulação tremenda desde 1978. Eu ainda não tinha tido a chance de administrar nenhum centavo público. E àquela altura, então, eu, proprietário rural, tinha fazendas e a afirmação é que as minhas fazendas eram fruto de grilagem. Então, como não podiam me acusar de ter adquirido patrimônio, tanto urbano como rural, à custa de recurso público, então eu era acusado de ser grileiro. Você adquiriu a primeira em 76, não foi? Quem tiver a oportunidade de verificar isto vai... na minha primeira eu adquiri em 74, a Fazenda Poliana. Junto ao Iterpa. A Fazenda Poliana, em 74. Então, se passou aquela altura a fazer acusações, eu fui, inclusive, houve impugnação na Justiça Eleitoral a respeito disso. O que eu quero dizer a você é o seguinte, meu caro José Maria. José Maria. Tudo que eu tenho
eu declaro para efeito de imposto de renda. Antes de ser governador deste estado, antes, portanto, de ter a oportunidade de administrar recurso público, eu já tinha patrimônio. Quem tiver a oportunidade de verificar minhas declarações de bens até 82, quem tiver a oportunidade de verificar a declaração que apresentei ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembleia Legislativa do Estado, vai verificar que eu possuía bens, tanto urbanos como rurais. Fazendas eu já possuía, gado eu possuía, pimental, já tinha iniciado, inclusive, o meu plantio de seringueira, com financiamentos que eu consegui, financiamentos que qualquer um outro cidadão tem o direito de se habilitar dando bens em garantia. Então, essa questão do meu patrimônio sempre foi um caminho pelo qual os meus adversários tentaram, em todas as eleições, tentar me queimar junto à opinião pública. Meios de comunicação tiveram todos os homens públicos deste estado que tiveram liderança. Antônio Lemos teve a província do Pará, que era dele, para se defender. Lauro Sodré era ligado à Folha do Norte. Barata teve o Liberal. E, inevitavelmente, fui forçado pelas circunstâncias a caminhar para a comunicação, porque um determinado grupo jornalístico no Estado resolveu fazer um combate pessoal a mim. E eu fui obrigado, então, a ter também os veículos de comunicação, porque senão não me interessaria, eu não tenho nenhum interesse empresarial, o meu interesse é de natureza política no que diz respeito à comunicação. Agora, o que eu quero ressaltar é o seguinte, eu coloco todos os meus bens no meu nome. Todos os meus bens no meu nome. O imposto de renda pode examinar quem quiser examinar. Doutor, eu não coloco em nome de filho, não. Eu não coloco em nome de filho. Tem gente que posa de honesto nesse estado e coloca em nome de filho. Quem, por exemplo? O governador é um. Há os seus filhos lá, donos do maior estaleiro do norte do Brasil e o quinto do país. A empresa é BAL. É isso? Donos de empresa de pesca, como vinculados à tal da Unipesca. Se comenta que as suas vinculações familiares hoje com a Copem, que era uma empresa que estava em grande dificuldade, mas hoje faz estruturas metálicas por toda parte. Quem passar pelo prédio do IEP, da Escola de Educação Física, vai verificar. Nunca se viu tanta estrutura metálica num prédio. E a plaquinha da Copem está lá. É isso? Tem a passarela, que dizem que foi a passarela mais cara do mundo, essa feita aí em frente ao Lauro Sodré, que teria, segundo se comenta, custado 28 milhões de cruzados. É isso? Essa passarela coberta. É isso, quer dizer, estas coisas, quer dizer, este falso moralismo é que eu acho que a sociedade paraense tem que estar alertada para ele. É isso? A Veja mesmo teve a oportunidade de publicar que há um genro do governador, por exemplo, que tem uma pequena firma, que teria ele a secretária, mas que recebe as concorrências. Concorrência não, porque segundo se comenta, há 1 ano e meio o governador não faz concorrência pública no Estado. A Assembleia Legislativa, não sei por que não se manifesta sobre isso, como poder fiscalizador. Eu não sei o que é que acontece com o Tribunal de Contas do Estado. Isso não se faz concorrência pública, isso, e fica tudo por isso mesmo. E se diz que o genro do governador, é quem leva as concorrências do Estado e que repassa. Então, o que eu quero declarar, deixar bem claro é o seguinte: essa história de falso moralismo, se tentar embair a opinião pública do Estado, se pensando que está todo mundo enganado, no meu caso, o que eu tenho, eu declaro para o imposto de renda. E que o imposto de renda tem a obrigação de examinar a Receita Federal, a minha e qualquer uma outra declaração. Agora, essa história de colocar no nome de parente e pousar de mão limpa e pousar de honesto, esta não. É preciso que a sociedade paraense esteja atenta para esse falso moralismo que aí está. Doutor Jado, existe prova documental sobre essas denúncias? Por que os deputados estaduais ligados ao senhor na Assembleia Legislativa não levantam esses assuntos? Olha, eu não estimulei ninguém a levantar coisíssima nenhuma.
Eu não sei se daqui para frente, com este clima que se está criando Essa denúncia aí, da Camargo Correia procede? eu não sei. Não perguntem para mim, perguntem para o deputado que denunciou. Ainda eu soube que denunciaram, por exemplo, dinheiro do jogo do bicho, que o governador, de forma espalhafatosa, extravagante, no início do seu governo, saía com vocês, com câmera de televisão atrás, distribuindo cheques do jogo do bicho. Depois ficou igual aquela música da Conceição. Ninguém sabe, ninguém viu. Comenta-se que o dinheiro do jogo do bicho vai para uma determinada conta. Não é isso? E foi uma denúncia, teria havido uma denúncia na Assembleia de uma pessoa ligada ao governador. Quem seria essa pessoa? Eu não sei. Eu vi que teriam denunciado na Assembleia Legislativa. Não é isso? Quer dizer, são estas coisas que me preocupa, que esse falso moralismo de, no último ano do governo, querer falar mal de mim, não é isso? E há um certo silêncio, uma certa conivência, até por parte de alguns jornalistas que se apresentam com jornalismo investigatório, não é isso? E que passam a silenciar a respeito destas questões, que se comentam em todas as rodas, porque em todas as partes isso tem sido objeto de comentário, isso tudo tem sido comentado. Mas a prova, ministro? E eu fico boquiaberto de verificar que estas questões não são aprofundadas. Essas questões não são aprofundadas. Ministro, o senhor disse que declara todo o seu patrimônio e comprou a RBA, fala-se em 14 milhões de dólares, sem precisar se desfazer do patrimônio que o senhor já tinha. De onde que veio esse dinheiro? Olha, em primeiro lugar, isso aí é um tremendo exagero espalhado pelos meus adversários. Eu, quando fiz a operação, eu levantei empréstimo. Esta televisão deve equipamentos com financiamento, inclusive, externo, financiamento interno e financiamento externo. Esses financiamentos foram, inevitavelmente, nós passamos a ter a responsabilidade, a empresa, por estes financiamentos. Então, quer dizer, o que eu quero deixar bem claro é que as minhas coisas são claras. Eu não poso de Tartufo, aquele personagem do Molière, e no caso de algumas pessoas, é uma mistura de Tartufo com Chacrinha, para embair e para enganar a sociedade paraense. Não. De forma alguma. E tenho sido objeto de uma oposição cerrada. Passei a metade do meu governo como oposição ao governo federal. Inclusive, houve um momento, em 1985, que eu sabia que estava sendo objeto de perseguição de determinados setores do governo federal. O senhor falou que fez empréstimo para comprar os equipamentos. O equipamento já estava aqui na televisão, quando foi anunciada agora a compra pelo senhor. Não. Empréstimo para pagamento de parte da operação. E qual foi o valor total dessa operação? Olha, eu acho que esta questão, até porque ao outro lado da operação, essa operação, nós vamos chegar agora dia 30 de abril, nós vamos declarar imposto de renda e as pessoas que venderam vão declarar imposto de renda. E isto se transformará num documento público, onde vocês terão oportunidade, toda a sociedade paraense, particularmente os meus adversários, terão toda a oportunidade de fazer as verificações devidas de todos os detalhes. O que eu quero deixar bem claro é que estas pessoas que procuram, neste momento, de forma ética, levantar suspeição, pessoas que não tinham o direito, porque até há algum tempo atrás só faziam me elogiar, mas para mim, por exemplo, da parte do governador, não é surpresa nenhuma. Para mim passou a não ser surpresa. Quando eu fico a meditar o que ele dizia do Rômulo Maiorana, quando ele se desligou do Liberal em 82, o que ele escrevia no nosso jornal, o Diário do Pará, o que ele escrevia desta senhora Adéa Maiorana, que eu me permito não dizer aqui, agora não declinar, porque em homenagem à família paraense, eu não vou, apesar de estar tarde da noite, a maior parte das crianças já devem estar recolhidas, mas em homenagem à família paraense, eu não vou reproduzir aqui o que o governador escrevia da senhora Adéa Maiorana, o que escreveu do seu filho Romínio Maiorana, que, aliás, os comentários que se fazem a respeito desse rapaz derivam exatamente do que o governador escreveu. E hoje, quando eu vejo essa gente toda junta, o governador fazendo homenagem, comparecendo ao Yacht Clube, dizendo que essa senhora é uma grande mulher,
que foi ela quem ajudou o Rômulo a segurar a família, não é isso? Eu fico pensando, será que esse homem se esqueceu do que ele escreveu a respeito desta senhora? E quando ele comparece no tal empresário do ano e elogiando o Rominho Maiorana, será que ele esqueceu? Olha, eu acredito que ele esqueceu, mas eu acredito que a dona Déia e o Rominho não esqueceram o que ele escreveu. Então, isso é um comportamento produto da leviandade. Eu fico até imaginando que quando os tempos passarem, daqui a algum tempo, esse moço vai se esquecer do que disse de mim, do que tem dito ultimamente de mim, e é capaz de rever tudo. É capaz de rever tudo. Isso. Aliás, do candidato dele a governador, o dinâmico prefeito Sadi Chefan, isso. O que o senhor riu? Hein? O que o senhor riu? Da administração, não é isso? Que não conseguiu fazer um metro de calçada novo nessa cidade. O governador dizia que no último comício do PMDB, esse é o noticiário do último comício, olha o que ele dizia do Chefan. E agora aparece na televisão um desconhecido politicamente que fica andando de um lado para o outro, dando abraços de tamanduá em quem sequer ele conhece. Era só o que faltava. Depois de 20 anos no poder, a ditadura querer voltar botando banca de bonzinho. Quer dizer, o Chefan dava abraço de tamanduá e era o representante da ditadura que queria voltar ao poder no estado do Pará. Isso, quando eu vejo o governador dizer o que disse desse empresário do Luiz Rebelo, isso, as ofensas ao Carlos Santos, que é um lutador, isso, o fato dele ter vendido disco em calçada, vender vitrola, eu não acho qual é a diferença entre ele e o Chefan, que vende tecido, isso, que vende fazenda, que tem loja de fazenda. Não vejo nenhuma diferença. É um empresário, é um cidadão com direito a participar da vida pública. Quer dizer, essas questões é que, lamentavelmente, a vida pública, isso já houve quem dissesse que a vida pública nem dá e nem tira o caráter de ninguém. A vida pública obrigatoriamente revela o caráter das pessoas. E neste episódio, a vida pública está revelando. Ministro, o grupo de comunicação que o senhor tem hoje, antes de ser destinado a um apoio político à sua candidatura, ele tem uma função social, que é uma função de informar a população. Com esta polarização do grupo liberal com o grupo que o senhor comanda, o eleitor sai penalizado. Quer dizer, ele tem de um lado uma informação unilateral, do outro lado ele só tem também uma versão. O senhor, enquanto empresário, homem de comunicação que se tornou a adquirir esse veículo, o senhor não se preocupa com esse lado também? Eu queria até pegar carona nessa pergunta e também perguntar ao ministro, o senhor coloca como leviandade tudo aquilo que o governador Hélio Gueiros escrevia a respeito da família Maiorana no Diário do Pará. O senhor não considera que também leviandade que quase os mesmos termos usados pelo governador estejam ou sendo hoje, continuam sendo usados pelo próprio Diário do Pará, sem o governador? Quer dizer, os termos de baixo nível, baixo escalão, de insulto, continuam sendo usados. Agora, vamos dividir por etapa. Em primeiro lugar, eu acho que a imprensa tem uma função social a cumprir. E a orientação dada é que este espaço é um espaço em favor da opinião pública. O comentarista político, que sucedeu o Mauro Bona nos comentários políticos, não é um filiado do meu partido, não. É um filiado do PSDB. É o ex-deputado Romero Ximenes, que seguramente acompanhará a candidatura do senador Almir Gabriel, pelo que se fala, deverá ser o candidato a governador da Frente Brasil Popular. Então, isso não há absolutamente nenhuma preocupação da minha parte. Eu acho que a televisão, rádio, jornal devem dar espaço a qualquer segmento de opinião para que a opinião pública possa. E eu não temo absolutamente concorrência política. Mas essa função, ela não implode agora com essa polarização? Com a não, nós faremos tudo para não implodir, evidentemente, de que ela será um instrumento também de defesa, porque quando há uma radicalização de um determinado setor que
resolve radicalizar, tomar partido de fato contra mim, como ocorre com o caso do Grupo Liberal, que lamentavelmente tomou uma posição quase que pessoal, e eu acredito que não seja nem os familiares do falecido Rômulo Maiorana, mas uma figura que tem lá, que dirige o Liberal, que é empregado do senhor Osiel Carneiro, que foi meu concorrente em 1982, e que até hoje não absorveu a derrota do patrão em 1982, e por isso procura fazer com que a linha editorial do jornal seja uma linha de me atingir pessoalmente o tempo todo. Então, evidentemente, de que os meios de comunicação ligados a mim terão que fazer a minha defesa, mas a minha orientação é no sentido de que haja uma abertura para que todos os segmentos possam, certo, ter a oportunidade de usar esses canais de comunicação. Quanto à pergunta do Abinor, com relação à questão de que a utilização destas questões... Leviano, não. Veja bem, governador, só um minutinho. Por exemplo, o Diário do Pará, todo mundo sabe, quem acompanha muito mais os jornalistas, que já marcou sua história com manchetes deploráveis, né, citadas, com referência a Lúcia Viveiros, com referência a outras pessoas. Quer dizer, alguma coisa que não passa pelo mínimo crivo de jornalismo. Quer dizer, o senhor como empresário, destinado a fazer uma empresa funcionar bem, não acha que isso contrapõe a própria iniciativa privada do jornalismo? Olha, veja bem, eu tenho sido objeto de noticiário profundamente mesquinho, me atingindo inclusive pessoalmente. Eu já fui atingido pessoalmente, minha família foi atingida pessoalmente também. Lamentavelmente, em determinados momentos do calor da vida política, ocorrem esses episódios. O que o Diário do Pará tem feito é reagir. E, no caso de algumas leviandades, reproduzir leviandades do passado, para demonstrar quem é quem nesse processo, quem está sendo leviano neste processo. Isto é que o Diário tem feito. Mas feito recordar. Não perde credibilidade? Não, recordar. Determinada pessoa se apresenta como ligado hoje ao Grupo Liberal, caso do governador, por exemplo. Se apresenta, ele está apoiando o senhor Sadi Chefan, que todo mundo sabe é o candidato do Grupo Liberal. É o candidato do Grupo Liberal, o senhor Sadi Chefan. O governador lá unido, hoje. E se acha que, com as coisas que ele tem dito, o Diário não deve publicar relembrando o que ele dizia do Grupo Liberal, o que ele dizia do Rômulo Maiorana, o que ele dizia da Dona Déia, o que ele dizia do Rominho? Não, vai publicar, para ficar sabendo nesse episódio quem é que está agindo com leviandade. Mas o Diário deveria, pelo menos, zelar pela questão ética, como o senhor sempre acentua, ao manter o jornalista que fez certo artigo no anonimato. Até porque, na época, o jornal não se interessou em colocar seu nome. A matéria não foi assinada. Quer dizer, depois, passado muito tempo, quer dizer, o jornal acaba revelando suas fontes. Quer dizer, isso acredito que seja um grave erro com vista a se manter fontes. Não, eu acho que não, porque veja bem, no caso aí, há artigos assinados pelo governador, que eu espero que não se tenha a desagradável situação de termos que republicar. Artigos assinados pelo governador. Mas esse da campanha não era assinado. Artigos assinados pelo governador do estado. Vamos dar uma oportunidade aos telespectadores, que nós temos muitas perguntas aqui, e é justamente sobre esse assunto nós vamos unir duas. Uma delas é de uma universitária, Lúcia Oliveira. Comenta-se da universidade que o atual presidente, através das medidas adotadas no seu governo, estaria requerendo a sua prisão domiciliar. A outra é de um repórter, Edir Gaia. O senhor tem sido acusado de má administração do dinheiro público. Como o senhor explica isso? Olha, eu acho que prisão domiciliar, só quem ultimamente tem requerido muito minha é a Alcione. Como eu vivo muito fora de casa, ela tem requerido muito. O resto, minha cara amiga, não passa de presepada, de conversa fiada, no sentido de tentar criar um clima em torno do meu nome. Ainda hoje, uma amiga minha me dizia que ouvia num banco uma senhora dizer que eu viria para a televisão profundamente maquiado, porque eu estava com cirrose profunda. Isso não sei se existe o termo cirrose profunda. Estava com uma cirrose, um processo de cirrose acelerado,
e que eu viria para a televisão profundamente maquiado. Isso. Então você pode imaginar nisso, essas especulações que se fazem, que se processam nisso de toda a ordem. Então isso não passa de mais uma conversa fiada inventada pelos meus inimigos. Ministro, nós vamos a um breve intervalo comercial, voltaremos em seguida com mais perguntas dos telespectadores. Na Simaco, você compra material de construção pelo preço à vista. Paga prazo sem juros e escolhe como quer pagar. Sem 3 parcelas iguais sem acréscimo, ou se preferir com o cartão de compra Simaco, ou qualquer um de seus cartões de crédito. Tudo sem juros pelo preço à vista. Na Simaco, comprar é mais fácil. Simaco, em Castanhal, Capanema, Belém e Açailândia. Todo dia a notícia chega mais cedo na RBA. A cidade, a noite que passou, o movimento do mercado econômico, o trânsito, os fatos de Belém e do Pará estão no RBA em Manchete, primeira edição. Bem cedinho, a notícia com você na RBA. De segunda a sexta, 7 da manhã. RBA 90, a imagem da década. Domingo, na Manchete, a formação da sociedade brasileira em verso e reverso. Os principais fatos da nossa história para o professor de educação básica compreender e discutir o Brasil de hoje. Verso e reverso, série 3. Domingo, 9 da manhã, na Manchete. Domingo, na Manchete, é dia de aceitar desafios, superar limites, conquistar a vitória. Esporte e ação, um programa de tirar o fôlego. Domingo, 11 da manhã. Amanhã, na Manchete. As informações dos bastidores da capital. Jornalismo por dentro do poder. De olho nos fatos que decidem os rumos do país. Brasília, 7h30. Amanhã na Manchete. Voltamos com a nossa conversa com Jader Barbalho, candidato declarado a governador do estado pelo PMDB nas próximas eleições do dia 3 de outubro. E agora nós vamos com uma pergunta do Antônio Cunha. Ministro, por que o senhor indicou o nome do governador Hélio Gueiros depois de sua gestão, já que ele, Gueiros, foi cassado em 64 e era considerado morto politicamente? E como o senhor vê os ataques que vem sofrendo de muitos políticos que fizeram o nome político através do senhor? Olha, a escolha não foi só minha, a escolha foi do partido. E eu admitia que o governador Hélio Gueiros, pela sua idade, pelo amadurecimento político que deveria ter, teria toda a chance de fazer um grande governo. Foi este o motivo que me levou a apoiá-lo. Eu constato que depois de 3 anos, ele conseguiu realizar um governo medíocre. Desconheço o programa de obras no Estado, apesar da arrecadação do Estado ter crescido com as modificações constitucionais no campo tributário. Desconheço. Em Belém aí eu vejo essa homenagem ao Barata, que eu acho que se os espíritos assistem as coisas lá de cima, deve estar profundamente aborrecido com a extravagância desse monumento, que mais parece aquela nave da Xuxa, feita em Sombrache. Fora disso, essa passarela em frente ao Lauro Sodré e esse prédio do IEP feito todo com estrutura da Copem. É o que eu conheço. Além disto, as obras que se fizeram na dacha do governador, no Icuí. E no tempo que eu era governador, era uma casinha de azulejo branco, com 2 quartos e não tinha nem sala. E hoje está erguido lá uma grande mansão, com salão de festa, com pista de kart, com piscinas novas. Deve ser obra governamental isto.
Então, eu lamento profundamente ter que declinar estas coisas, porque está se encaminhando para o final de governo. O que eu vejo é muita propaganda. Eu acho que se há um setor do governo que deve ser elogiado, é este dessa moça, da Conceição Enlarrá, né? Ela deveria ser o prêmio marketing do ano, porque conseguir pegar um produto tão ruim, não é isso? E conseguir embair a opinião pública do Estado com um programa radiofônico toda manhã e ampla publicidade governamental com um governo que não tem obras a oferecer. Se comparado com o meu governo, o que eu fiz a nível do plano de eletrificação rural no Estado, plano rodoviário que eu desenvolvi, o plano de saneamento básico que foi feito, se compararmos e verificarmos, são passados 3 anos, está no último ano do governo e além da conversa fiada, além da propaganda, além da galhofa, como disse o senador Passarinho, brincando com a imprensa todo dia, certo? E mexe com um, mexe com o outro, certo? E faz brincadeira, o que fez até com que o deputado Edson Matoso dissesse que o governador já está com lugar garantido no programa do Chico Anísio, depois que deixar o governo. Isso, eu lamentavelmente tenho que fazer esse depoimento aqui, porque eu tenho a impressão que o governador consegue, com essa conversa fiada, com essa presepada toda, ele consegue desviar a atenção da opinião pública do Pará, de lhe cobrar o quê? Depois de mais de 3 anos do governo, o que foi que ele fez? Além disso, que eu saiba, só a reforma da casa dele, que está sendo feita aqui no Almirante Barroso, 749, quem tiver o cuidado de passar por trás daquele muro 749 entre a Humaitá e a Vileta, vai ver a grande mansão que está sendo erguida pelo governador do estado. Por coincidência, pela Engeplan, que é a mesma empresa que está construindo o Instituto de Educação do Pará. Estas são as obras